Olá, queridos alunos. Eu sou o Rafa, professor de matemática do Colégio Limite, e me sinto honrado em poder inaugurar a matemática da oficina Enem. Hoje vamos conversar sobre a competência 1, construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Vamos lá? Primeiramente, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre as avaliações dessa tão importante prova. Primeiro, ela é composta por eixos cognitivos, que são comuns a todas as áreas do saber. Quando a gente pensa em eixos cognitivos, ou seja, habilidades cognitivas, estamos pensando no pensar, raciocinar, ou seja, todo candidato deve dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas. Essas são as habilidades cognitivas, como eu disse, associadas ao pensar e ao raciocinar. As provas seguem essa metodologia TRI, Teoria da Resposta ao Item, já utilizada no mundo inteiro em provas muito importantes. No Brasil, o TRI aparece na prova do PISA, por exemplo, a prova do TOEFL, que é de proficiência em língua inglesa, a prova do SAEB, prova do SARESP, que é o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, além de aparecer, como eu disse, em provas importantíssimas no mundo todo. Inicialmente é feita uma distribuição dos níveis das questões. Olha só, fáceis 25%, médias 50%, questões consideradas difíceis 25%. Então essa é uma distribuição prévia. Depois, claro, é feita uma calibragem após a aplicação da prova. E aí uma questão vai ser considerada fácil, obviamente, se ela tiver alto índice de acerto, difícil se ela tiver um baixo índice de acerto. Então, se a gente pensar em dois candidatos que acertarem o mesmo número de questões, eles não vão ter necessariamente uma mesma nota, tudo bem? Essa metodologia também é conhecida por evitar o chute. É feito um estudo estatístico, um levantamento estatístico, e a partir de um estudo muito cuidadoso, a nota é distribuída de acordo com a quantidade de questões fáceis, médias ou difíceis que cada candidato acerta. Bom, falando um pouquinho também da prova de matemática, eu tenho aqui uma estatística, tá? Esses dados foram coletados desde a aplicação do primeiro modelo do novo Enem de 2009. O Enem começou em 1998, mas o novo modelo, que já seguiu a metodologia TRI, foi proposto em 2009. Então, a gente tem aqui uma distribuição dos conteúdos para ter uma ideia de como é que funciona a prova de matemática. Olha só. Então, temos aqui interpretação de gráficos e tabelas. Interpretação de gráficos e tabelas, eu tenho aqui cerca de 18%. Beleza. Probabilidade estatística e análise combinatória, mais 18%. É importante ressaltar, pessoal, que esses 18% aqui de interpretação de gráficos e tabelas se referem a questões em que você simplesmente interpreta um gráfico, uma tabela, ou faz uma operação matemática muito simples, tá? Mas, na verdade, aparecem mais do que 18% na sua prova de questões que apresentam gráficos e tabelas. Como eu disse, 18% questões mais simples, envolvendo uma leitura e uma análise simples sobre gráficos e tabelas. Depois, operações básicas, porcentagens, equações e problemas. Ou seja, operações mais simples da matemática, que em geral são questões até de ensino fundamental, cerca de 1/3 da sua prova. Olha só. Temos também problemas de lógica, são aqueles problemas que você não precisa usar nenhum conhecimento específico da matemática, como o próprio nome diz, você vai usar simplesmente a lógica, o raciocínio lógico, 7%, você vai ter então na prova cerca de uma ou duas questões. Aqui, 12%, geometria espacial, 12% geometria plana e analítica. Vamos ressaltar aqui a geometria analítica aparecendo cada vez mais no Enem.
de maneira cada vez mais conteudista, longe de ser conteudista como uma FUVEST, mas aparece um conceito que antes não aparecia na prova do Enem, ok? Se a gente for pensar, 12 com 12, 24, podemos aproximar aqui para 1/4 da prova de matemática voltada ao estudo da geometria. Então, estudo de conhecimentos geométricos, um estudo importantíssimo para a nossa prova do Enem. Habilidades e competências. Primeiro, o que são habilidades e competências? Vamos lá. Habilidades, a ideia da habilidade está associada ao saber fazer. Já as competências, associada à capacidade de executar uma determinada tarefa, certo? Então, olha só que profundo. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca pelas competências. Então, você só é competente para executar uma determinada tarefa se você possuir todas as habilidades da competência. E a prova do Enem é pensada dessa maneira. Competência 1 para a nossa aula de hoje. Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Vamos ver quais são as habilidades dessa competência. Olha só. Habilidade 1, reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Essa habilidade 1, então, temos aqui as diversas maneiras de representar um número e as aplicações de operações numéricas em situações cotidianas. Habilidade 2, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Então, nessa habilidade 2, nós vamos notar a percepção de particularidades ou padrões numéricos, certo? Como está dizendo aí, aplicação também de princípios de contagem. Habilidade 2. H3. Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. Então, basicamente, nós vamos ter uma situação-problema e eu vou utilizar meus conhecimentos numéricos, meus conhecimentos matemáticos para solucionar essa situação-problema. Pois vamos ver alguns exemplos. Habilidade 4, avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Então, aqui a gente analisa um resultado numérico para julgar corretamente uma ação. Problemas onde a gente analisa, julga resultados, certo? Para analisar qual vai ser a melhor ação dentro do problema. Habilidade H5, avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Tá? Então, na habilidade 5, nós vamos interpretar dados numéricos analisando um determinado contexto, certo? Temos aqui a primeira questão, Enem 1998, uma questão antiguinha, mas muito bem formulada. Olha só. Não é difícil, mas muito bem formulada. Então, fala assim, um armazém recebe sacos de açúcar de 24 kg para que sejam empacotados em embalagens menores. O único objeto disponível para pesagem é uma balança de 2 pratos sem os pesos metálicos. Ok. Realizando uma única pesagem, é possível montar pacotes de... Primeiramente, vamos analisar essa questão. Olha só. Então, ele fala que os sacos de açúcar são de 24 kg, tá? E a balança possui 2 pratos. A gente consegue analisar aqui um número natural e eu vou precisar operar com a divisão, certo? Para poder pensar nos possíveis pacotes. Bom, como ele diz aqui de uma única pesagem, pessoal, temos aqui uma situação problema, certo? Eu preciso realizar uma única pesagem e preciso pensar numa operação matemática. Como eu vou pesar uma vez só, a única coisa que a gente vai poder fazer é dividir os 24 kg em 2 partes iguais. Então, eu consigo montar pacotes de 12 kg.
fácil, tranquilinha essa questão, não é? Esse texto fala do armazém, saco de açúcar de 24 kg, ele é texto base para duas questões. Essa daqui foi a primeira, temos a segunda questão também dessa prova de 98. Olha só, essa aqui a gente vai pensar um pouquinho mais. Realizando exatamente duas pesagens, é possível montar pacotes de... Bom, como eu tenho agora duas pesagens, não vou simplesmente dividir por 2 os 24 kg, certo? Então, mais uma vez, eu vou interpretar aqui operações numéricas, então habilidade 1, para pensar em todas as possibilidades de pacotes que a gente vai montar, mas, atenção, com duas pesagens. Então, olha só. Primeira pesagem, 24 quilos, separei em duas partes iguais, 12 e 12, beleza. Na segunda pesagem, eu posso utilizar um pacote de 12 e separar em duas partes, 6 quilos e 6 quilos. Mas atenção, os possíveis pacotes com duas pesagens, então, são 12 quilogramas, 6 quilogramas e temos também 18 quilogramas, se eu juntar um de 12 com 6. A gente tem que analisar todas as alternativas para encontrar a correta. No caso aqui, alternativa C. Então, eu consigo formar 6, 12 e, atenção, 18 quilogramas, quando eu junto simplesmente os pacotes de 6 e 12 quilos que a gente consegue separar. Atenção para a quantidade de pesagens da questão. Próxima questão, Enem 2019, quentinha. Olha só. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar, e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra o resultado obtido com a pesquisa realizada. Então, temos ali, né, o país de destino: França, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Reino Unido e as moedas locais, né? Euro, dólar, dólar australiano, canadense e a libra. Beleza. A taxa considerada aqui na época, então, 3,14 para o euro, 2,78 para o dólar, até a libra esterlina por 4,24. E aí temos ali o gasto diário estimado, né? 315 euros na França, 390 dólares nos Estados Unidos e assim por diante. O que a gente vai ter que fazer aqui, basicamente? Uma multiplicação, não é? Antes, vamos analisar. Então, tenho aqui um valor de até R$1.000. Habilidade 1. Procuro o destino que apresenta o menor custo diário em real, pessoal. Estou analisando aqui um resultado numérico, certo? Então, eu preciso analisar um resultado numérico para julgar corretamente uma ação. Habilidade 4. Então, na França, se eu multiplicar 315 euros pela taxa de câmbio de 3,14, eu vou encontrar esse custo em reais. Basicamente, a gente vai ter que analisar em real para poder fazer a comparação. Então, R$ 989,10 na França, R$ 1.084,20 nos Estados Unidos, R$ 856 na Austrália, R$ 861 no Canadá e R$ 1.229,60 no Reino Unido. Como eu procuro o menor custo diário em real, Austrália, com R$ 856 é o destino que apresenta esse menor custo diário em real, certo? Mais uma do Enem de 2019. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros
Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza é, pessoal, 0,00011 milímetros. Analisando as maneiras de representar um número dentro dos universos ou dentro dos conjuntos numéricos, né? Temos o número escrito na forma decimal e eu preciso de sua notação em notação científica. Habilidade 1. Vamos lá, o que temos que fazer aqui nessa questão? 0,00011 da vírgula até passar o primeiro algarismo, temos ali diferente de zero, temos 4 casas, não é? Como que a gente passa, então, da forma decimal para a notação científica? Simples. Podemos pensar, inclusive, por potenciação. Olha só, vamos passo a passo. 0,00011 é a mesma coisa que 1,1 dividido por 4 casas, 10.000. Legal. Então, se eu tenho 1,1 dividido por 10 a quarta, passa ele aqui para cima, vai ter 1,1 vezes 10, troca o sinal do expoente, 10 a menos 4. 1,1 vezes 10 a menos 4, alternativa B. Olha que bonitinha essa questão, não é uma questão difícil, na verdade, bem tranquila, basta tomar cuidado com a notação científica e, evidentemente, temos aqui a habilidade 1 dessa questão. Enem 2013. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número... Bom, antes de qualquer coisa, temos aqui um período de 11 anos, a ideia de ciclo, ou seja, estamos analisando padrões numéricos, não é? Então, ciclo constante de 11 anos, essa progressão aqui vai ser aritmética, né? Então, temos aqui evidenciada a habilidade 2 da nossa competência 1. Então, de novo, percepção de padrões numéricos, de particularidades nessa questão. Como vamos resolver? Claro, primeira coisa, temos a PA. Então, no começo de 1755, então 1755, primeiro ano aqui da medição. Então, depois de 11 anos, né, você vai até o final de 1765, o novo ciclo se inicia em 1766. Então, temos o período de 11 anos que ele já tinha citado, PA de razão 11. O próximo vai ser 1777. Nessa PA, nós temos primeiro termo A1, 1755, e a razão R11. Legal. O que a gente está querendo? Saber qual que é o ciclo de atividade no ano de 2101 a partir de 1755. Beleza. Nessa PA, nós vamos utilizar termo geral. Bem, termo geral. Então, um enésimo termo da nossa PA, eu posso encontrar conhecendo o primeiro termo e a razão. Vamos lembrar que, basicamente, numa PA, quando nós conhecemos o primeiro termo e a razão, nós encontramos todos os termos, nós encontramos tudo que precisamos na PA. Então, vamos substituir em AN 2101 igual, primeiro termo, 1755 mais N menos 1 vezes 11. Beleza. Aqui, habilidade 1, habilidades numéricas, com operações numéricas. 2101, vem para cá, vamos isolar o N, menos 1755 vai ser N menos 1 vezes 11. Vamos encontrar 346 dividido por 11, 31,45, que é igual a N menos 1.
Jogo N para cá, esse menos 1 para cá, e vamos encontrar N igual a 32,45. Que estranho, não posso ter termo não natural, né? 32,45. Qual que é o significado disso? Bom, o significado é que 2101, de fato, não vai ser um termo da PA, ou seja, não é um termo de final, de início de ciclo. Então, se ele deu 32,45, é porque 2101 já está dentro do 32º ciclo. Ele é maior que 32, mas ainda não chegamos no 33. Ou seja, ele estará no ciclo de atividade magnética, como é citado aqui no enunciado, no ciclo de atividade magnética de número 32. Alternativa A. Enem 2008. Fractal, do latim fractus, fração, quebrado, objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Vamos lá. 1. Comece com um triângulo equilátero. 2. Construa um triângulo em que cada lado tenha metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. Olha da figura 1 para a figura 2. 3. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com o vértice de cada um dos outros 2 triângulos, conforme ilustra a figura 2. Beleza, então a gente vai repetindo esses passos. 4. Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para a cópia dos triângulos obtidos no passo 3. Legal. O que temos aqui, pessoal? Repetir sucessivamente os mesmos passos. Habilidade 2. Estou tendo a percepção de padrões aqui, não é? Então, vamos lá. De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada acima é... Pessoal, quando a gente analisa essa sequência, né, temos ali uma quantidade, 1, 3, 9 de triângulos pretos em cada figura. Então, temos aqui uma sequência que é formada por uma PG, 1, 3, 9 e assim por diante. Então, temos termo inicial A1 igual a 1 e a razão Q igual a 3. Lembrando do termo geral da PG, o quarto termo vai ser A1 vezes Q ao cubo. Lembra? A N é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o quarto termo, figura 4, A4 vai ser A1 vezes Q ao cubo. Substituindo esses dados, A1, 1, razão Q, 3. Então, 1 vezes 3 a quarta, você vai encontrar um total de 27 triângulos pretos. Isso aqui está na alternativa C. Claro que nessa questão nós podemos utilizar também a lógica, né? Como cada questão, como cada triângulo dessa questão está sendo formado. Usando essa mesma lógica, é só olhar para a figura 3 e analisar a próxima, certo? De qualquer maneira, temos aqui a habilidade 2, eu estou analisando um padrão, uma particularidade. Mais uma do Enem de 2019. Olha só. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado.
O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de... Bom, quando a gente pensa juros compostos de 1% ao mês, R$ 202,00, R$ 204,02 a próxima parcela, né? Como eu quero pensar no valor do produto à vista, ou seja, sem considerar os juros, temos aqui a habilidade 3, pessoal. Eu tenho uma situação problema e eu vou solucionar essa situação problema utilizando conhecimentos numéricos. Beleza. O que nós vamos fazer nessa questão? Se a primeira parcela tem ali 1% de juros, pessoal, esse 1,01 que multiplica a parcela significa 100% mais 1% de juros. Ou seja, eu tenho 101% sobre o valor inicial. Claro que nós podemos pensar na forma decimal de uma maneira mais simples. Eu tenho 1x mais 1% sobre o x, 0,1x, tenho aqui 1,01x. Então, eu tenho um acréscimo de 1% sobre o valor inicial que nós queremos encontrar. E com esse acréscimo, nós temos aqui os R$ 202,00. Fazendo a divisão, 202 por 1,01, vou encontrar x igual a R$ 200,00. Fazendo a divisão, nós temos aqui uma operação numérica, habilidade H1. Ok. Encontrei o valor referente à primeira parcela, R$ 200,00. Na segunda parcela, tenho ali R$ 204,02. Como eu tenho juros compostos, na segunda parcela, eu vou pensar nesse 1,01 ao quadrado, ou seja, o juros de 1% aplicado no primeiro mês e sobre o segundo também. Então, eu tenho aqui 1,01 ao quadrado vezes um determinado valor y, que vai ser o valor da parcela sem os juros. De novo, temos aqui juros compostos, crescimento exponencial, então eu vou considerar 1,01 ao quadrado para multiplicar esse y. Beleza, que é igual a R$ 204,02. Elevando 1,01 ao quadrado dá um certo trabalho, eu sei, toma um pouquinho de tempo. Mas se você estiver atento e preparado para isso, você já sabe, prova do Enem vai exigir habilidades com cálculos, com operações numéricas. Então vamos lá, fazer com atenção. Tenho 1,0201 para multiplicar y, que é igual a R$ 204,02. Dividiu R$ 200,00. Beleza. Então, tenho aqui R$ 200,00 na primeira parcela sem juros, R$ 200,00 na segunda parcela sem juros. Quer dizer que o valor do produto à vista, é o total. 200 com 200, R$ 400,00. Então, ao invés de pagar R$ 400,00, a pessoa parcelou em 2 vezes com juros compostos de 1% ao mês. Então, ela pagaria aqui 202 com 204, R$ 406,02 ao invés dos R$ 400,00. O valor à vista, então, R$ 400,00, que é o que vai constar na nota fiscal do produto. Beleza. Enem 2014. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 140 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para a agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo... Pessoal, temos aqui 853 milhões de hectares no país, 80 milhões para a agricultura,
Então, de acordo com esses dados, estou fazendo uma análise sobre dados, habilidade H1, estou reconhecendo um número e aplicação de operações numéricas. Por quê? Porque eu vou precisar calcular o percentual, tá? Então, temos aqui, mais uma vez, uma situação problema envolvendo conhecimentos numéricos. Beleza? Se eu tenho uma situação problema, eu vou solucionar por conhecimentos numéricos, habilidade H3. Como calcular esse percentual? Fácil, fácil. Basta notar que a área total do território nacional é de 853 milhões de hectares e a área agrícola útil citada no texto, 80 milhões de hectares. Legal. Então, sabemos que o percentual é a divisão da parte sobre o total, parcela sobre o total, não é? Então, eu vou dividir a parcela de 80 milhões de hectares por 853 milhões de hectares. Ou de uma maneira simples, 80 por 853. Isso daí vai dar 0,0937, anda duas casas com a vírgula para a direita, 9,37, que é muito próximo de 9,4%. Repara que ele cita no enunciado, é mais próximo, ou seja, você vai aproximar de fato o resultado. 9,4%, alternativa D. Enem 2012. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas, diferentes, né, pessoal? Distintas das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor já sabe que algum aluno acertará a resposta, porque primeiro, 280 alunos, 5 objetos, 6 personagens, casa de 9 cômodos. Então, nós temos aqui um princípio de contagem, certo? De quantas maneiras, quantas são as respostas possíveis. Então, habilidade 2 fala sobre padrões numéricos e princípios de contagem. Nós vamos usar aqui técnica de contagem para encontrar o número de maneiras que a brincadeira pode ser feita, né? Ou o número de respostas distintas. Além disso, essa informação, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Temos aqui a habilidade 4, né? Análise de um resultado numérico para julgar a ação. Olha só, número de possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar 5 vezes 6 vezes 9, 270 possibilidades, tudo bem? Então, há 270 respostas distintas e 280 alunos. O diretor sabe que algum aluno acertará, por quê? Porque existem 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Então, usamos aqui o princípio fundamental da contagem para encontrar o total de possibilidades e comparando com o total de alunos aí no terceiro ano da escola, letra A, 10 alunos a mais do que respostas distintas. Então, alguém vai acertar a brincadeira. Enem 2010. O trabalho em empresas que exigem dos profissionais conhecimentos de diferentes áreas. Ok.
Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras 5 linhas do painel, que terá no total 150 linhas. Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários esboçou a sua resposta. Beleza. Então, eu tenho que fazer uma análise do esboço. Aqui, então, percepção de padrão, pessoal. 1 estrela, 2, 3, 4, 5 estrelas. Tenho aqui um padrão numérico. Beleza. Pergunta: qual funcionário apresentou um resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessária? Bom, vamos lá. Bom, olhando para essa sequência, 1 estrela, 2, 3, 4, 5, até na linha 150, o que nós temos? Se eu tenho que analisar um resultado mais próximo, né? Análise de um resultado numérico para julgar uma ação, habilidade 4 nessa questão. Número de estrelas: 1, 2, 3, 4, 5, uma sequência super simples, PA de razão 1. Primeiro termo, 1 também. Então, olha só. O total de estrelas, né, a quantidade de estrelas, vai ser dado pela soma dos termos dessa PA. Eu tenho ali 150 linhas, ou seja, 150 termos. Eu vou usar a soma gaussiana. Como que a gente faz o cálculo do número de termos, do total de termos da nossa PA? Eu sempre somo quantidade no primeiro mais a quantidade no último, vezes o número de termos sobre 2. Tudo bem? Então, A1 mais AN vezes N sobre 2. Primeiro mais o último vezes N sobre 2. Só que esse último termo é a quantidade de estrelas nessa linha 150, que eu não conheço. Se eu não conheço, vamos lembrar do termo geral da PA, já que eu tenho a razão 1 e o primeiro termo da nossa PA 1. Lembrando, com a razão e o primeiro termo, eu encontro o que eu quiser na nossa PA. Só lembrar da fórmula. AN é A1 mais N menos 1 vezes R. Legal. Tenho aqui, então, termo geral da PA. Então, A150, A150, o termo de número 150 vai ser primeiro termo mais 150 menos 1 vezes a razão, que é 1. Substituindo, você vai ter ali 1 mais 149 vezes 1, que é 149 mesmo, 150. Rafa, mas nem precisava pensar nisso, é só direto. Ó. Primeiro tem 1, segundo tem 2, terceiro tem 3, quarto tem 4. Obviamente, no 150 nós vamos ter 150 estrelas. Ok. A fórmula a gente já vai precisar. Substituindo, soma dos 150 termos vai ficar primeiro mais o último, A1 mais AN. Então, o A1, primeiro termo é 1, AN é o A150, já percebemos que vale 150, vezes o número de posições por 2, não é? Vezes N sobre 2. Se eu estou somando 150 termos, 150 sobre 2. Substituindo esses dados, nós temos 1 mais 150 vezes 150 dividido por 2. Fazendo a soma, 151 vezes, dá para simplificar aqui, né? 150 por 2, 75. 151 vezes 75, você vai chegar em 11.325. Então, nenhum dos funcionários acertou exatamente o número de estrelas do painel, mas a gente está procurando qual funcionário apresentou um resultado mais próximo da quantidade de estrelas. Qual apresentou um resultado mais próximo? Funcionário 3, com 12.000 estrelas. Tudo bem, pessoal? Enem 2011. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Vamos lá. Investimento A, 3% ao mês. Investimento B, 36% ao ano.
E o investimento C, 18% ao semestre. 3% ao mês, 36% ao ano e 18% ao semestre. Beleza? As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. Então, temos aqui rentabilidade composta, não é? Então, juros compostos. O quadro fornece algumas aproximações para análise das rentabilidades. Beleza. Bom, primeira coisa. Aqui eu estou interpretando dados numéricos dentro de um determinado contexto, que é, no caso, avaliar qual o melhor investimento. Temos aqui, então, habilidade 5 evidenciada nessa questão, certo? Estou interpretando alguns dados dentro de um determinado contexto. Ok. Como vamos escolher? Continuando a questão, ó, para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, obviamente, nós queremos um investimento que dê a maior rentabilidade anual, dentro de um ano. Qual que a pessoa deverá escolher? Bom, a gente vai ter que analisar esses investimentos, certo? Essa análise, então, de um resultado numérico, para julgar a ação, ou seja, escolher o investimento, habilidade 4. Estou analisando um resultado numérico para julgar a ação. Beleza. Como vamos fazer isso? Vamos fazer a conta do rendimento em um ano. Rendimento A, 3% ao mês. Então, eu tenho ali 1,03, não é? Juros compostos, então elevado a 12, menos 1. Por que menos 1? Porque eu quero ver qual vai ser a maior rentabilidade líquida, tudo bem? Então, aqui a gente consulta a tabelinha, tira o 100% para pegar só a rentabilidade, 0,426 corresponde a 42,6%. Então, A vai render 42,6% em um ano. Investimento B, 36% ao ano. Então, aqui é só pensar, eu tenho um ano, vai render 36%. Beleza. E o investimento C, 18% ao semestre. Se um ano tem 2 semestres, 1,18 ao quadrado, subtraio 1, tenho aí 0,3924, 39,24%. Beleza. Estamos procurando o rendimento com a maior rentabilidade anual. Maior rentabilidade anual. Preciso analisar os resultados numéricos para julgar a ação. Habilidade 4. Claro que vai ser rendimento A. Está muito interessante o rendimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Então, alternativa C, quero investimento A, porque a rentabilidade vai ser maior do que de B e C. Tá bom? Enem 2009. João deve 12 parcelas de R$ 150 referentes ao cheque especial de seu banco e 5 parcelas de R$ 80 referentes ao cartão de crédito. Beleza. O gerente do banco lhe ofereceu 2 parcelas de desconto no cheque especial, caso João quitasse essa dívida imediatamente, ou na mesma condição, isso é, quitação imediata com 25% de desconto na dívida. Beleza. João também poderia renegociar suas dívidas em 18 parcelas mensais de R$ 125. Sabendo desses termos, José, amigo do João, ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses, com juros de 25% sobre o total emprestado. Então, beleza. Pensa que José tem dinheiro infinito e ele vai emprestar para o João quanto ele achar necessário, né? Não sei se é tão amigo não, com juros de 25%. Bom, a opção que dá a João o menor gasto seria... Vamos analisar a questão. Olha só. Tenho aqui, então,
18 parcelas mensais de R$ 125, a questão dos 25% de desconto na dívida do cartão, não é? O José vai cobrar juros de 25%, então tenho que pensar aqui em resolver uma situação problema. Preciso utilizar conhecimentos numéricos, no caso, conhecimento sobre porcentagem, né? E nós temos que interpretar dados numéricos dentro de um contexto do João endividado, e ele está precisando pagar suas dívidas. Ou seja, tenho aqui a quinta habilidade evidenciada, não é? Estou interpretando dados numéricos dentro de um determinado contexto, ok? Então, qual que é a opção que dá a João o menor gasto? De novo, ele tem essas condições, né? Quitação imediata de 25% de desconto na dívida do cartão. Tá, ele pode parcelar suas dívidas em 18 parcelas de R$ 125 e tem a questão do empréstimo do amigo José. Vamos analisar todas as possibilidades. Ó, na letra A ele fala renegociar suas dívidas com o banco. Letra B, pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação de suas dívidas. Recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas nos devidos prazos. Letra D, pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar as parcelas do cartão de crédito. Ou letra E, pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar as parcelas do cheque especial. Pessoal, essa questão não tem jeito. A gente vai ter que analisar todas as possibilidades para encontrar o que vai dar esse menor gasto para o João. Vamos olhar para a alternativa A. Ó. Renegociar as dívidas com o banco. Se o João negociar as dívidas com o banco, ou seja, cheque e cartão, ele tem a possibilidade de pagar 18 parcelas de 125. Total, R$ 2.250 na renegociação cheque com cartão. R$ 2.250. Será que é a melhor possibilidade? Vamos ver. B. Pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação de suas dívidas. Então, para quitar as dívidas de imediato, cheque mais cartão, ele precisa de um total de R$ 1.800 de empréstimo. Calculando 25% sobre os R$ 1.800, não é? Nós temos aqui R$ 1.800 multiplicado por 1,25, total R$ 2.250. Ou seja, eu tenho aqui a mesma proposta do item A, o mesmo valor do item A. Então, provavelmente não vai ser isso, né? Não posso ter duas respostas iguais. Vamos analisar a letra C. Ele recusa o empréstimo de José e recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos. Então, vamos lá. O que acontece se ele recusa o empréstimo e paga as parcelas nos prazos? Bom, ele vai ter 12 parcelas do cheque e 5 parcelas do cartão. Beleza. Então, 12 parcelas do cheque são 12 parcelas de 150, tá lá no enunciado, e as 5 parcelas do cartão, 5 de 800. Esse total vai dar 1.800 mais R$ 400, certo? Aqui sai 800, mas é 80, tá? Então, R$ 400, total de R$ 2.200. R$ 2.200. Então, ele paga lá as 12 parcelas, tudo bem, do cheque especial, e as 5 parcelas de R$ 80 do cartão. Vai dar um total de R$ 2.200. Já melhorou. Em relação à letra A e à letra B, R$ 50 a menos, mas é menor. Já é mais interessante que A e B. Vamos olhar as próximas. Na letra D, pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar as parcelas do cartão de crédito. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer nessa opção. Então, para quitar essa dívida do cheque, ele vai tomar emprestado R$ 1.500, né? E vai pagar 5 parcelas de 80 referente à dívida do cartão.
Mas eu tenho que considerar, obviamente, os 25% de juros que ele combinou lá com um amigo, certo? Então, quanto que vai ficar? Bom, 1.500 vezes 1,25. Então, eu tenho aqui os 1.500 mais os 25% de juros sobre o valor emprestado. Então, vai ficar 1.500 mais 1,20 vezes 1,25. Além disso, ele paga as 5 parcelas de R$80. Bom, aqui nós vamos ter 1.875 mais R$400, total de 2.275. É a pior por enquanto, né? Fica mais caro do que renegociar as dívidas diretamente com o banco. Analisando a letra E, pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar as parcelas do cheque especial. Bom, nessa opção, para quitar a dívida do cartão, João precisa tomar emprestado R$300 e pagar 12 parcelas de 150. Mas eu tenho que considerar, claro, aqui os 25% de juros sobre o que tomou de empréstimo com o amigão José de Dinheiro Infinito. Vamos lá. Então, R$300 vezes 1,25, os R$300 que ele pegou com José, com 25% de juros, mais as 12 parcelas de 150, certo? Então, pagando o cheque especial diretamente com o que foi oferecido pelo banco. Então, ele vai ter aqui R$300 mais os 25% da parcela do José e, diretamente com o banco, 12 parcelas de 150. Quanto que vai dar isso? 300 vezes 1,25 dá 375, mais as parcelas, 12 de 150, R$1.800. Temos aqui R$2.175. Olha que interessante. Essa daqui vai ser, então, a melhor opção. E está na letra E. Então, não dá para ficar adivinhando. É uma questão que te toma mais tempo mesmo. Tem que estar preparado, calmo e treinado para uma questão dessa, certo? Encontrei a melhor alternativa E. Nessa questão, também é interessante ressaltar que nós temos diversas habilidades. Habilidade 1, as maneiras de representar um número, aplicação de operações numéricas, certo, pessoal? Temos habilidade 3, resolução de uma situação problema envolvendo conhecimentos numéricos. Legal. Estou julgando corretamente uma ação, então, de certa forma, eu tenho aqui também a habilidade 4, né? Então, eu calculo, analiso os resultados numéricos para julgar a ação, habilidade 4. E, como eu disse, numa habilidade 5, estou interpretando esses dados numéricos dentro de um determinado contexto. O contexto é a dívida que João tem com o banco e as possibilidades que João tem para sanar ou quitar essa dívida. Certo, pessoal? Então é isso. Competência 1, exploramos as cinco habilidades dessa competência, tá? Eu queria agradecer a todos por assistirem esse vídeo. Como eu digo aí embaixo, foco nos estudos e até a próxima. Mas antes, queria compartilhar uma frase muito bonitinha que eu encontrei para vocês. Olha só. Diz o seguinte: estudar é um privilégio e só o seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Um forte abraço, muito obrigado mais uma vez por assistirem o vídeo e até a próxima.